guiados pelo teu Santo Espírito, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, aleluias. Que coisa boa, né, gente? Poder ter esse tempo na presença do Senhor, poder ter esse tempo diante de Deus, né? Um tempo de louvor, um tempo de adoração, um tempo de oração. Que coisa boa nós podermos ter um momento até de descontração, de alegria diante do Senhor. Assim o nosso Deus permite, Ele se alegra conosco também. Mas eu quero reforçar para vocês, né? Hoje nós estamos aqui nessa arena e não é à toa, né? Nós estamos aqui nesse lugar de luta para lutar e vencer. E hoje nós vamos lutar e nós vamos aprender a vencer uma batalha que tem sido travada nos dias de hoje. Situações que nós temos vivido assim diariamente. E hoje nós vamos aprender. Se você tem sido vítima de bullying ou do cyberbullying, se você tem sido aquele, né, que leva as pessoas a passar por essa situação, hoje nós vamos conversar bastante sobre isso e nós vamos aprender a vencer essa guerra. Nós vamos aprender, sabe, a ser mais que vencedores, e não segundo os nossos princípios e nossos conceitos, mas segundo os princípios e conceitos daquele que não perde uma batalha, daquele que já é vencedor desde o começo. Amém? Glória a Deus, você já está preparado? E aí, você sabe de alguém que vive essa situação? Que vive um momento de angústia, momento de dor, que sabe, que vive se depreciando ou sendo depreciado por alguém? Eu quero te desafiar a convidar essa pessoa para essa sala, a convidar essa pessoa, sabe, para esse arena, para que ela possa também receber de Deus, assim como você. Amém? Ainda vamos ter mais louvores, né? E pelo jeito, ó, esse assunto aqui vai rolar, tem muito o que se dizer em relação a isso. E esse é o tempo para você convidar as pessoas, se é que já não convidou. Amém? Que você possa também aprender sobre isso. Amém? Glória a Deus. Hoje nós estamos aqui, né, novamente com Pedro, com a Isa, com a Ilza. Estávamos com saudade, né? Eles estavam viajando. E graças a Deus estão de volta e vão fazer parte desse momento, desse bate-papo com a gente. E já para esquentar, né? Já para começar assim, já esquentando o sangue, eu queria saber de vocês. O que vocês acham dessa questão, dessa situação de bullying, né? Eu quero saber quem já passou por isso, quem nunca passou, quem já presenciou situações assim que até você mesmo se sentir triste ou constrangido pelo outro, tanto pelo agressor. Sim, agressor, porque o bullying é uma agressão. Às vezes a gente faz ideia que pensamos assim que a agressão é só a agressão física, né? Não, mas existem agressões verbais que vão muito além, né, de uma agressão física, de um ferimento, sabe? Físico, superficial. A agressão pelo bullying vai além do superficial, né? Vai além do físico, vai até a alma de muitos. E nós vamos falar mais sobre isso. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, né? Alguém aqui, né, já passou por isso, já teve alguma dificuldade, alguma experiência, até mesmo dos outros, como eu falei? Queria que vocês falassem um pouquinho. Foi o meu irmão, nós éramos adolescentes e a gente brigava muito. Eu ainda não era convertida, né, claro. E eu sofri esse bullying. E eu cheguei, eu passei. Então, eu já sofri bullying, só que o meu caso foi um pouco diferente, porque não foi assim, de pessoas de fora, foi de pessoa da minha própria casa, foi do meu irmão, né? A gente era bem adolescente ainda, e eu ainda não era convertida, claro. E eu e ele, nós brigávamos muito. E toda vez que a gente brigava, ele ficava me chamando, colocando apelido em mim, né? E aí, assim, vou até falar o que era, né, gente? Ele ficava me chamando, porque eu tenho a testa um pouquinho grande, então ele me chamava de testa de amolar facão. E assim, isso não foi só uma vez, era quando a gente brigava, e isso
me fez mal, porque eu fui crescendo e, assim, eu tive um complexo de inferioridade muito grande. E isso me fazia sentir mal. Toda vez que eu me olhava no espelho, eu me achava feia. Gente, eu até chorava, né? Hoje, eu contando assim, eu até sorri, mas na época foi difícil, porque aquilo me fazia mal, sei lá, eu me sentia mal, me sentia inferior, me sentia assim, pior que todo mundo. Mas graças a Deus, Deus é maravilhoso, né? Eu venci isso. E graças a Deus, estou aqui, a minha testa é grande, eu até brinco hoje, falo glória a Deus, aleluias, né? Mas assim, na época, gente, teste, foi difícil. Se não tivesse teste, ia ser pior. Realmente, em casa eu até brinco, falo assim, glória a Deus, né? Aleluia, pior é se não tivesse, não é mesmo? Mas é sério, gente, na época foi difícil, a gente brigava muito e toda vez ele sabia que isso me machucava, né? Então aí era onde ele me atacava. Mas assim, graças a Deus, hoje Deus é maravilhoso, eu não tenho mais esse complexo de inferioridade, mas realmente a pessoa que sofre bullying, isso é algo muito triste, destrói muito a vida da pessoa, né? Afeta psicológico e tudo. E é isso. É básico, né? Meio que tradicional essa questão aí de casa, né? Da infância. E o mais difícil, né? Hoje, né? Da situação que está, né? Tudo que nós estamos vivendo, e a gente ainda ouve as pessoas falando assim, não, na minha época não tinha esse negócio de bullying, eu era chamado disso, eu era chamado daquilo, né? E não tinha esse problema. E muitos ainda ridicularizam, né, o sentimento das pessoas. Ridicularizam o fato das pessoas se doerem, das pessoas sofrerem por simples apelidos. Nós vivíamos tempo, né, bem diferente. E as pessoas que hoje falam, antigamente não tinha nada disso, na verdade não sabe, né? O que acarretou aqueles apelidos que chamavam as pessoas, porque pelo que nós vemos, né, o bullying, né, e esse sofrimento, esse sentimento, né, de inferioridade, de feio, de gordo, de magro, de alto, de baixo, né, de magro demais, né, todas essas palavras que normalmente as pessoas falam para outra no pejorativo, as pessoas levam para a vida. Você vê, hoje você está aqui, está contando a história, está sorrindo, né? Mas foi algo que te marcou, é algo que ainda está vivo dentro de você, né? E muitas vezes o que a gente não sabe é o que aquilo acarretou na nossa vida, né? O que aquilo nos roubou, porque esses sentimentos e essas dores que as pessoas sentem, né? Que nós sentimos no nosso íntimo, muitas vezes a gente não tem consciência, né? Que foi por algo que nós sofremos, muito sim, né? Mas muitas vezes a gente não sabe o que isso pode acarretar. Nós vamos continuar falando sobre isso. Quer falar mais alguma coisa? Eu ia falar assim, que sempre existiu, né? Antigamente não tinha esse nome, né? Mas a gente sofria o bullying do mesmo jeito. Hoje é que tem esse nome. É isso. E começou com uma brincadeira, né? Dentro da sua casa lá, seu irmão começou a chamar, testa grande. Aí via que você ficava triste, ele falou, e aí, descobriu o ponto fraco dela. Agora que... E aí continuou na brincadeira. E isso que é o bullying, porque, por exemplo, eu, graças a Deus, nunca sofri, mas sempre tinha aquela brincadeirinha na escola. Seu isso, seu aquilo, a gente ficava brincando. Mas tem pessoas, tem momentos até que fala e a gente, putz, não, você pegou pesado aí. A pessoa não gosta, né? E aí o problema é que nesse caso que a pessoa vai e continua insistindo. E é isso que acaba fazendo muitas pessoas sentir o bullying, né? Então, muitas vezes a gente fica brincando, até mais na adolescência mesmo, que ela falou, foi na adolescência. Na adolescência a gente fica, seu perna de pau, por exemplo, jogando bola, seu perna de pau, tu é muito ruim, tu é muito ruim. A pessoa fica, não, eu sou muito ruim, não vou jogar mais. E talvez isso pode, se a pessoa continuar insistindo, aí pode machucar a pessoa e trazer consequências ruins mais pra frente, né? Você falou. E o mais sério de tudo, né, é que a gente sempre vê como uma brincadeira. É sempre uma brincadeira para aquele que está falando, né, para aquele que está pondo apelido, para aquele que está mangando, né, como os outros dizem, gozando, debochando, rindo da cara do outro. Muitas das vezes é uma brincadeira, né? Às vezes a pessoa nem tem intenção,
Né? Aqui o estudo fala que as pessoas fazem intencionalmente. E eu acredito que muitas vezes as pessoas podem fazer como Pedro falou, por uma simples brincadeira. Mas o problema aqui é que essa brincadeira é uma brincadeira inconsequente. A gente não sabe o que está dentro do outro. A gente não sabe o que as outras pessoas têm vivido. A gente não sabe a consequência, a dimensão que isso pode tomar. Você quer falar alguma coisa, Gabi? O bullying, ele é uma coisa que marca a vida das pessoas, né? Principalmente numa fase tão do início, né? Geralmente o bullying ele acontece ou dentro de casa ou na escola. E isso é uma coisa, são palavras, são coisas, apelidos que marcam. Às vezes, como... Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, né? Ter cautela, porque às vezes uma coisa que a gente acha que é engraçado com o outro, isso fere, né? Machuca por dentro a pessoa. E geralmente essas coisas são com crianças, adolescentes, e eles têm que lidar sozinhos com esse tipo de coisa. E é muito ruim mesmo. Você falou aí que muitas das vezes a gente usa a palavra que fere, né? E lá em Provérbios 15:4 diz assim: a língua benigna é árvore de vida, mas a perversidade nela deprime o espírito. Olha o poder, né, que nós temos, né, na nossa língua. Pode até parecer uma brincadeira, pode até ser engraçado para muitos, mas como será que está sendo, né, dentro do coração daquele que está recebendo? Lá no livro de Provérbios, Provérbios 14:15-13 nos diz assim: até o riso o coração pode ter dor, e o fim da alegria pode ser a tristeza. O infiel de coração sofre as consequências dos seus próprios caminhos, mas quem é de bem é recompensado pelo seu próprio proceder. Muitas vezes a pessoa está ali rindo, né? Como diz assim, né? Até no riso pode ter dor, já dizia em Provérbios. Então, o fato da pessoa estar sorrindo, da pessoa estar até ali no meio, aceitar aquilo ali, sorrir, né? Não quer dizer que aquilo foi tranquilo e que foi tudo bem para ela. Muitas das vezes a pessoa pode sair daquela roda ali de implicância, que para muitos soa como brincadeira, mas sair dali deprimida, sair dali com o coração angustiado. Não é um simples apelido, né? Pode ser muito mais que isso. Nós precisamos realmente ter cuidado, né, com aquilo que sai da nossa boca. A gente precisa realmente ter cuidado, né, com o que nós falamos. Mesmo quando a gente acha que é uma brincadeira. Assim, é sadio até, né? Entre os amigos, né? Ter um momento de descontração, de brincadeira, só que nós precisamos saber com quem nós estamos lidando. Nós precisamos saber com quem nós estamos brincando. A gente não pode sair por aí falando coisas porque a gente acha, né, para uma e outra pessoa, achando que vai estar tudo bem. Você não sabe o que vai no coração daquela pessoa. Nós precisamos ter cuidado para que a gente não venha ferir. Nós não fomos chamados, nós não fomos criados por Deus para isso, né? Para magoar, para ferir, sim para levar vida. Principalmente nós, né, que carregamos, né, nós declaramos, eu sou de Jesus, né, eu tenho Cristo, eu vivo em Cristo, e aí a gente sai por aí magoando, ferindo as pessoas. O que as pessoas vão pensar, né? Nós estamos carregando uma bandeira, né, que é muito maior que nós, né, que vai muito além daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sente. É muito sério mesmo. E outra coisa que você falou, Gabi, sim, isso acontece na família, isso acontece na escola, isso acontece no trabalho, enfim, em várias áreas na sociedade, né, em qualquer lugar, nós estamos sujeitos, né, a sofrer com esse tipo de brincadeira, com esse tipo de situação, e muitas das vezes nem de brincadeira, né, muitas vezes as pessoas falam sério mesmo. Agora, normalmente, né, as pessoas fazem isso baseado em algum padrão. Por exemplo, vou usar o exemplo aqui, Ilza, né, do seu irmão, é testa disso ou testa daquilo. Ele tem um padrão, né, ele tem uma ideia de como seria a testa perfeita, né? Agora, quem foi que deu, né, esse poder para ele? Nós temos
pensamentos diferentes, né? Nós temos gosto diferente. Eu imagino que você também, né? De repente eu posso gostar ou ter um padrão de beleza muito diferente do seu. Isso é normal, é saudável. Deus nos fez seres diferentes, nós somos diferentes, né? Na forma de pensar, na forma de agir, de gostar. Nós somos diferentes fisicamente, né? E quem foi que criou esse padrão de beleza? Quem foi que disse para o teu irmão, né, que a sua testa era grande? Quem é o seu irmão para definir o que é grande, o que é pequeno, né? O que vocês acham disso? O que vocês acham, né, das pessoas que ditam regras, que ditam modas, né, que declaram, tem que ser assim, tem que ser magro, tem que ser não sei como, a barriga tem que ser assim, né? Quem são essas pessoas? Vocês acham que alguém tem esse poder, né, de ditar, né, como deve ser? Qual é o padrão de beleza? Não, nem só falando. O que ele se baseou, né, para dizer que a testa dela é grande ou é pequena, de qualquer um, né? Ninguém tem um padrão assim específico. Cada um é diferente do seu jeito. Deus nos fez imagem e semelhança dele, né? Todos nós somos iguais para Deus, né? Sim. E isso não tem o porquê, né? Às vezes a pessoa ela não quer saber o que você acha sobre a testa dela, o cabelo. E isso as pessoas colocaram na cabeça que tem que ter um padrão de corpo, um padrão. Se você tá gordo, tá errado. Se tá magro, tá errado. E não é isso que a gente vê na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nós somos perfeitos como nós somos filhos dele, né? E é isso. Pois é, né? Mas a sociedade impõe, né, um padrão de beleza. E por conta desse padrão de beleza, que como nós já falamos, né, aqui, é incrível, como é que pode ter um padrão, né? Se o que é belo para mim pode não ser para você, e assim vai, né, pelo mundo afora. Como é que pode haver um padrão? O que vocês acham disso, né? Se o nosso padrão de beleza, se o que eu vejo e o que eu acho belo é tão diferente, ou pode ser tão diferente, né, daquilo que a Ilza vê, Gabi, enfim, como é que pode haver um padrão se nós pensamos diferente, se nós sentimos diferente, se nós temos gostos diferentes? Quem são essas pessoas que impõem padrões? Isso é muito sério, né? Como você falou, Deus nos criou perfeito aos olhos dele, né? Deus não criou, né, um igualzinho ao outro. Eu posso até afirmar, né, por mais que tenham pessoas que se pareçam, que tenham muita semelhança, né, é impossível você achar alguém exatamente igual. Nem os irmãos, né, esses irmãos gêmeos da mesma placenta, aquela coisa toda, né? Se você for parar e for analisar e for olhar a diferença entre eles, né? Nós somos diferentes, fomos criados para ser assim. E não só nós, não só os seres humanos, né, mas todo ser vivo. Nós vemos nas plantas, nos animais, né, tantas espécies diferentes, e até mesmo espécies e animais, né, da mesma espécie, até plantas e animais da mesma espécie, né, que ainda assim são diferentes, só na questão do homem mesmo, né, que tem o poder dado por Deus de ser racional para caber coisas assim, né, para ter atitudes assim. A gente acaba raciocinando demais, né? A gente acaba indo longe demais com esse poder que Deus nos concedeu. Não é verdade? E você, Belinha? O que você tem a falar para a gente? O que você tem a agregar para a gente nessa conversa em relação a isso? Em relação a bullying, você já sofreu, não sofreu, já viu alguma situação assim? E o que você acha desse padrão de beleza? Assim, hoje é muito, assim, é como se fosse muito normal, né? Esse assunto do bullying nas escolas, em qualquer lugar que a gente vai, assim, é muito normal. Você passa e vê alguém zoando outra pessoa. Você vê que a pessoa que está sendo zoada fica desconfortável, né? E graças a Deus eu nunca sofri bullying, nunca sofri não, mas não é, assim, não é uma coisa que é de hoje, né? A gente não colocou bullying para falar hoje porque é uma coisa que está acontecendo agora. Igual a minha mãe falou, há muito tempo acontece isso, só que não tinha esse nome, né, mãe?
Só que há muito tempo acontece isso. E a gente tem que ir colocando isso, né, nas escolas, de que é errado. Isso mexe com a autoestima das pessoas. As pessoas começam a se sentir inferior, começam a se sentir que não está no padrão que a sociedade estabelece, né? Então é uma coisa que a gente tem que sempre, né, tá corrigindo aí, ensinando nas escolas, porque desde pequeno as crianças vê que se você chamar o amiguinho na creche, na escolinha de alguma coisa, ele vai ficar triste. Você começa a fazer isso muitas das vezes pra gente se sentir bem, sabe? Eu não me sinto bem com alguma coisa, eu vou lá e maltrato uma pessoa da aparência dela. Exatamente. Pra me sentir melhor. Isso é horrível, né? Isso estraga a autoestima da outra pessoa. Exatamente, Belinha. É bem por aí. Porque os psicólogos, né, os estudiosos foram ver que normalmente as pessoas, né, que costumam usar desse artifício, né, de debochar, de estar sempre apontando algo que eles veem, né, como diferente ou como um defeito na vida da outra pessoa, não só no físico, né, mas na forma de falar, enfim, né, numa série de coisas, essas pessoas elas querem se promover, essas pessoas elas têm baixa autoestima, essas pessoas elas têm uma dor e elas tentam de alguma forma, né, se sobressair, né, levando dor aos outros. Muitas vezes inconsciente, né, eles tentam se autoafirmar, né, querem aparecer, isso não é algo legal. Às vezes a maioria fica ali, ri, né, e começa a achar que essa pessoa está em alta, né, principalmente nas escolas, né, no meio dos jovens. Nossa, essa pessoa é massa, é divertida, né, é uma pessoa para frente, mas que nada. Né, no fundo, essa pessoa é uma pessoa deprimida, essa pessoa é uma pessoa ferida, porque as pessoas feridas, elas ferem os outros. Né, parece que elas se satisfazem, né, em ferir as outras pessoas também. E é justamente por aí. Né, essas pessoas não são, né, como os coleguinhas ficam em volta e achando que é o máximo. Essas pessoas não são o máximo. Elas são pessoas também que precisam de ajuda. São pessoas que querem, literalmente, né, aparecer, querem estar por cima, porque no fundo, elas se sentem menores, elas são feridas, né, enfim, uma série de complexos, né, e que elas tentam esconder, tentam mascarar, né, apontando falhas, erros que elas acham, né, que as outras pessoas têm. Isso é muito forte. E o fato, né, de hoje nós estarmos falando, não só nós aqui, né, mas toda a sociedade, né, tem falado muito sobre o bullying e tem chamado mesmo nas escolas, nos jornais, revistas, enfim, todos os meios de comunicação estão chamando atenção para isso. Não é só porque, como eu já ouvi muitos dizer, porque o povo está mais fresco, né, é a geração Nutella, enfim, a questão não é essa, a questão é que entre 4 jovens, 1 comete suicídio por conta do bullying. Então essa questão vai muito além, né, do que a gente imagina. Isso tem sido um grito, sabe, da sociedade. A falta de aceitação, né, a humilhação tem levado muitos, e não são só jovens, gente, sabe? E não é só ao suicídio. As pessoas muitas das vezes estão aí, estão lutando, estão vivendo, né, mas pessoas que têm problemas psicossomáticos, sabe, doenças graves, problemas graves, por conta de uma simples brincadeira, né, de bom ou mau gosto, né, de um colega ou de um inimigo ou de alguém invejoso, né, porque são esses sentimentos, né, é isso que ocupa de fato e de verdade o coração dessas pessoas. Inveja, despeito, sabe, arrogância. São pessoas que se julgam melhor do que os outros. Isso é uma doença, né? Muitos querem colocar isso, gente, olha, o fato de eu ser diferente, né, você não pode me julgar. E é verdade, nós não temos que julgar ninguém. Nós somos diferentes também, nós temos a nossa opinião, nós temos o nosso gosto, nós temos o nosso padrão de beleza, e isso é normal. Você use o seu padrão de beleza para você e respeite a outra pessoa, independente se aos seus olhos é belo ou não. Se aos seus olhos o fato de ser mais magrinho, né, é algo pejorativo ou é algo positivo, não importa, guarde o seu padrão de beleza para você.
use, sabe, em seu favor. Porque todos nós temos, na verdade, né? Todos nós temos. Quantos nunca passaram? Vamos falar uma situação bem típica aqui, né? Estou no Arena Jovem, estou falando para jovem, né? E quantos não passaram uma situação assim, né? Do Pedro, por exemplo, estar com um colega e passar uma menina e falar, e ela bonitinha, né? E o outro olhar e falar, você acha? Ah, não acho não, acho ela muito assim, muito assado. Beleza, é o padrão de beleza dele. Ele está só manifestando o seu gosto. Beleza, tudo bem. Vai dizer que vocês nunca. Gente, ó, hoje em dia eu tô fora das paradas aí, né? Mas, gente, fala sério. Era comum, né? Com as coleguinhas falar, olha ali que gatinho. Antigamente, não sou da época do broto, não, mas era comum eu ouvir as mais antigas falar, né? Que broto, né? Não sou da época do broto, eu sou da época do gatinho, né? Sou da época do gatinho. Vem com essa história de broto, eu ouvia falar, mas não era minha linguagem, não. Para com isso. Não é assim também, não é desse jeito. Mas, enfim, eu falava. E, às vezes, uma colega podia falar, olha ali, aquele ali. Falava, ai, eca, né? Tudo bem, a gente achava pra gente. Falar, não faz o meu tipo, não é do meu perfil, né? Beleza, gente, aí tudo bem. Não quer dizer que você tem que ser e gostar do que todo mundo gosta. Não é disso que nós estamos falando. O que nós estamos falando é de você respeitar a diferença do outro, tanto no gosto quanto na forma da outra pessoa ser. Não quer dizer que você tem que pensar igual a ela, não quer dizer que você tem que concordar com ela, não quer dizer que você tem que ser igual a ela. Hoje, na sociedade, nós vemos pessoas aí literalmente, preste atenção no que eu vou falar, literalmente se matando por conta de um padrão de beleza imposto por pessoa que ela nem sabe quem é, que nem conhece. Se matando mesmo. Quantas pessoas aí estão se deformando em plásticas, em tantas coisas, gente? Meu Deus do céu. Eu não sei você, né? Mas se não se atualize, vá para a rede social só para se informar, dá uma olhadinha. Mulheres que eram lindíssimas, homens que eram tão bonitos, né? E começam a mexer aqui, mexer ali, doentes. É algo doentio, gente, isso não é normal. As pessoas estão em busca de um padrão que não cabe na cabeça de ninguém. Tudo bem. Entre aspas, né? Tudo bem, mais ou menos, assim. Vamos dizer assim. Mas sim, cada um responde por si. Né? Enquanto eles estão fazendo com eles mesmos, né? A gente não tem como mudar, né? Cada um tem o livre-arbítrio, né? Tem o direito de escolher o que faz com a sua vida. Vai prestar conta? Vai, né? Tudo bem. Mas nós não temos esse direito de fazer com os outros. Não foi para isso que Deus nos chamou. Sabe? E que a gente possa mudar a nossa mente. Cara, é super legal, né, você chegar e dar um toque no seu amigo ou na sua amiga e falar, poxa, você já viu como está se usando isso assim, assim? Nossa, ficaria bonito em você, ficaria bem para você. Que tal você cuidar mais, né? Mas assim, como amigo, você dá um toque, você cuidar da sua higiene, né, ou você cuidar da sua forma de vestir. Nós trabalhamos, né, com liderança na nossa igreja, né? Então muitas vezes a gente tem até que chegar para um discípulo, né, e bater um papo e falar e dar uma sugestão e dar uma ideia, mas aí não é mesmo uma questão de padrão. Muitas das vezes é uma questão até de bem-estar, é uma questão de saúde. Mas uma coisa é você chegar e dar um conselho, uma coisa é você chegar, né, e trazer uma sugestão, né, e dar uma ideia e mostrar algo que muitas das vezes a pessoa não está vendo, nós não vemos. Outra coisa é você usar isso de chacota, de exposição contra a vida das pessoas, né? É completamente diferente. Se você tem intimidade com alguém, de brincar, de encarnar e sabe que essa pessoa está com as suas emoções saudáveis, né? Beleza, tudo bem. Agora, não sai por aí nessa prática, porque não foi para isso que nós fomos chamados. Amém? Nós vamos dar continuidade ainda com esse assunto, ainda tem muito ainda para a gente falar. Eu quero orar com vocês sobre isso, mas eu quero dar uma pausa aqui. Não quero quebrar o clima, né? Fica aí, vamos continuar com essa prosa. Prosa? Gente, com esse bar... Como é que é, gente, que vocês falam? Eu saí uma prosa, assim, não sei da onde, né? Mas tudo bem, nós vamos continuar trocando essa ideia, né? O que mais aí, gente? Fala aí, me ajuda aí, né? Vamos continuar aqui, né? Enfim,
Mas eu quero falar para vocês, né, de algo também muito importante. Aí é algo positivo, viu? Que você deve fazer, que você deve usar e abusar. Amém? Mas não vai ser eu que vou falar, não. Aí eu só tenho um recadinho para vocês. Fica ligado aí, nós já voltamos com a questão do bullying. Glória a Deus, aleluias. Pois é, gente, esse é um momento muito importante do nosso arena, como todo o nosso arena, né? Esse momento também é muito importante. Quero falar com vocês a respeito da nossa oferta, nosso parceiro de Deus. Se você já é parceiro de Deus ou você que ainda não é e deseja ser, fique à vontade. Esse é o momento de você estar ofertando, de você estar lançando a sua semente agora na obra de Deus, para estar alcançando vidas. A palavra de Deus diz que Deus ama aquele que dá com alegria. E aí, você tem um coração grato? Você se sente feliz com tudo que Deus tem feito na sua vida? Então, eu quero te convidar nesse momento para você estar fazendo a sua doação, lançando a sua semente. Aí, na sua telinha, tem o QR Code que você pode estar fazendo a sua doação. Nos comentários aí também vai estar o link. Fique à vontade nesse momento para você ofertar, para você lançar a sua semente e ser também um parceiro de Deus nessa obra tão maravilhosa que tem alcançado vidas. Amém? E enquanto você faz a sua doação, nós vamos estar com mais um louvor e depois voltaremos para orar juntos. Amém? Amém. Queria só falar uma coisinha antes do louvor, né? Que para você que não acredita, também não precisa fazer bullying, né? Não precisa debochar, né? Não precisa fazer piadinha. Nós acreditamos que quando nós ofertamos, que quando nós dizimamos, nós estamos semeando numa terra fértil. E nós não acreditamos porque alguém nos falou. A princípio pode até ter sido, mas nós acreditamos porque nós experimentamos, é uma experiência nossa. Se você não tem coragem de fazer essa experiência, né, não precisa fazer bullying, não precisa debochar, dizer que a pessoa está fazendo para isso ou para aquilo. Respeite a diferença. Nós somos dizimistas, nós somos ofertantes, nós somos parceiros de Deus e nos orgulhamos para isso e convidamos a você, né? Experimenta. Amém? Vamos lá então, Pedro, de louvor. É o tempo para vocês aí fazerem a sua oferta. Eu tenho um Deus incrível, eu tenho um Deus que me surpreende, eu tenho um Deus gigante, eu tenho um Deus que é insuperável, e esse Deus anda comigo. É esse Deus que me sustenta, Ele me livra do perigo e me garante que eu sou e a Bíblia diz que eu sou ungido, separado, mas que vencedor. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou ungido, separado, mas que vencedor. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou ungido, separado, mas que vencedor. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou ungido, separado, mas que vencedor. Oh, aleluias! E para você, né, que também acredita, que faz parte desse grupo aqui, que oferta mesmo, né, que dizima, que é parceiro de Deus, eu quero agora abençoar a sua vida. Não só você, não vou fazer acepção de pessoas, mas eu quero abençoar a todos vocês que fazem parte conosco, abençoar a vida financeira de vocês. A palavra de Deus nos diz, né, que quando nós dizimamos, quando nós ofertamos na casa do Senhor, Ele repreende o devorador, né, e Ele diz que nós podemos fazer prova dele. E faça a prova do Senhor aí, experimenta, como eu falei. Feche os teus olhos, eu quero abençoar a sua vida. Senhor Deus, nós te agradecemos, por isso que nós entendemos que é uma oportunidade, é um prazer, Senhor, poder colaborar com a tua obra, com a tua casa, através das nossas finanças. Nós entendemos, Senhor, que estamos retribuindo e devolvendo a Ti parte daquilo que o Senhor tem nos dado. Que todos esses que pensam assim, aqueles que não pensam, que possam ser abençoados pelo Senhor, que possam ser alcançados, Pai, em nome de Jesus. Que, Senhor, em nome de Jesus, todos aqueles que têm ofertado
ofertado, que têm sido fiel, que possam viver dias, Senhor Deus, de multiplicação, de bonança, Pai, em nome de Jesus, independente da situação do país, independente, Senhor Deus, de tudo que tem sido declarado, Senhor Deus, sobre a nossa nação, sobre as famílias, nós declaramos a prosperidade, a bênção do Senhor, janelas dos céus abertas sobre a vida de cada um que tem dizimado e ofertado, que tem semeado, Deus, nessa terra que é produtiva. Nós abençoamos vocês e o seu lar em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, aleluias. Nós vamos já continuar com esse assunto, mas eu quero, trazer um vídeo para vocês, falando um pouco, disso tudo que nós temos conversado aqui. Tem que pensar. Era o braço aqui e esse aqui só ia até a metade, até o cotovelo. Aí eu chamava ele de catoquinho. No moleque eu chamava ele de Dumbo, que ele tinha a orelha muito grande, o dente dele era pretão, ele parecia uma caveira. Um caso com um moleque que eu tava jogando, aí ele tava fedendo, aí eu acabei com o bicho também, chamava o bicho de fedido, Maria Fedida. Tinha um amigo meu que a mãe dele morreu e dava Dia das Mães, eu mandava Feliz Dia das Mães pra ele. Toda data comemorativa que era em relação à mãe, eu ficava assim. Nas amizades, eu ganhava essa atenção, porque ali eu era reconhecido, ali ninguém mexia comigo. Eu meio que fazia meu ponto de conforto. Solidão, me sentia triste. Eu meio que tinha um pouquinho de depressão. Quando deitava, chorava, porque eu me sentia muito só. Muito mesmo. Eram momentos assim que ali na hora com a galera é massa. Porque ali todo mundo te trata como um rei. Assim. Todo mundo quer estar perto de você, te chamar a atenção. Mas quando você tá sozinho, tu ia dormir, fazer qualquer coisa, era horrível. Então, gente, vocês puderam ver aí esse vídeo, E acho que veio de encontro ao que nós falamos aqui, Muitas vezes a pessoa, para esconder seus verdadeiros sentimentos, como ela realmente se sente, ou para se sobrepor, para chamar a atenção dos outros, usa desses artifícios, Mas no final o irmão se sentia só, se sentia inferior. E isso é comum, Isso muitas vezes acontece, isso tem acontecido muito, ultimamente, um número absurdo. Mas, a partir de hoje, nós estamos aqui, nós não estamos aqui para lutar à toa, Nós não estamos aqui para lutar em vão. Nós estamos aqui para lutar. E como eu venho falando e não vou cansar de repetir, nós estamos aqui para lutar e alcançar vitória, e alcançar conquista, e nos tornarmos pessoas melhores, e levar essa melhora para fora. Porque não adianta só você aprender e guardar para você. Você precisa pôr em prática na sua vida, e você precisa levar a outros. Vamos amar, vamos tentar ajudar essas pessoas, tentar ajudar na autoestima delas, tentar fazer de alguma forma, se é que a gente pode, com que ela se sinta melhor. Não vamos responder à altura. Enfim, eu quero compartilhar com vocês aqui, falar sobre um homem, que ele foi alguém que sofreu preconceitos, ele foi alguém que sofreu, que era visto, pelos outros, como a Ilza, pelos irmãos, E no decorrer da história, não só pelos seus irmãos, mas por muitos outros, pela sociedade em volta, pelo seu pai, como alguém realmente inferior. Mas a palavra de Deus nos mostra, o nosso próprio Deus mostra que a visão, que a forma de ver, o padrão de beleza de Deus é completamente diferente, dos padrões de beleza que é imposto aí pela sociedade. Lá no livro de 1 Samuel 16, 7, nos conta uma história, do profeta, gente, o profeta Samuel. Era um homem de Deus, um homem ungido. E no momento em que Deus mandou que ele fosse à casa de um determinado homem, determinado cidadão, e ele iria ungir
um dos filhos daquele homem como rei. E no momento ele olhou para um deles lá e viu, ó, grandão, fortão, todo posudo, né? E ele, no seu coração, o profeta, um homem de Deus, que ouvia Deus, né? Ele imaginou que fosse aquilo. E foi necessário que Deus o chamasse e falasse: Samuel, não atente para a aparência. Não é essa pessoa. Eu tenho olhado o coração. Eu vejo o coração, né? O padrão de beleza que Deus tem buscado em nós não é algo físico, né? Não é a aparência. O padrão de beleza que Deus tem buscado em nós é um coração verdadeiro, um coração sincero. Eu queria que o Pedro lesse para mim, ou a Gabi, né? Gente, a Gabi. Eu sempre troco, não tem nada a ver, né? Mas então, vamos lá, Gabi. Sem bullying, gente. Sem bullying. A Gabi lê para mim lá em 1 Samuel 16:7, só para não ficar nas minhas palavras, né? Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. É isso. Quantas vezes, né, nós estamos preocupados em agradar os outros, nós nos vestimos preocupados com o que as pessoas vão pensar, quantas vezes nós arrumamos, mudamos o cabelo, buscando um padrão, né, do que a sociedade tem ditado. Quantas vezes nós estamos preocupados com o que as outras pessoas pensam e nem sequer passa pela nossa mente, né, nos preocupar, será o que Deus está achando disso tudo? Né? Será o que Deus tem pensado ao meu respeito? Hoje em dia, com esse negócio de bullying, né, de cyberbullying, as pessoas estão muito preocupadas com o que os outros estão vendo neles, com o que as outras pessoas estão pensando deles, esquecem de pensar em si próprio, esquecem de pensar até mesmo em Deus. A Belinha estava falando aqui de uma reportagem de algo que ela viu. Pode compartilhar com a gente, Belinha? Gente, eu lembrei de uma vez eu estava na internet, né, e vi uma moça comentando de que a internet hoje, cyberbullying, cyberbullying, para você que não sabe, é o bullying que o povo comete pela internet, né? Não é fisicamente, não é assim, olho a olho, é pela internet. E isso acontece muito na internet, né? Porque às vezes você vai lá e posta uma foto, né? Você vai lá, posta uma foto. E aí alguém vai lá embaixo, alguém que não está se sentindo bem consigo mesmo, vai lá e comenta a nossa foto. Ai, não gostei do, sei lá, seu nariz está muito grande, faz uma cirurgia. Aí a pessoa bota isso na sua cabeça, não, eu preciso fazer uma cirurgia no meu nariz porque meu nariz não está no padrão. Aí ela vai lá e faz isso. Aí posta outra foto com o nariz já com a cirurgia. Aí outra pessoa vai lá, não gostei da sobrancelha, do seu cabelo. E a pessoa vai mudando ela mesma, não para se agradar, sabe? Não para ficar bem consigo mesma, mas para agradar as pessoas que assistem ela, para que, tipo, o que as pessoas vão pensar de mim se eu não estiver no padrão certo que a sociedade impõe hoje, né? Isso é um grande perigo, né? Imagina se você tiver que agradar todo mundo. Como nós já conversamos aqui, nós já falamos, né? Nós temos gostos diferentes, temos personalidades diferentes, por isso nós somos tão diferentes, né? Imagina como é que eu vou fazer para agradar todo mundo, né? Um acha que eu tenho o cabelo assim, outros acham melhor que eu use o cabelo assado. E como é que vai ser? Né? Se eu for e ficar de um jeito diferente. Já pensou? Eu vou ter que me mudar a cada momento, a cada hora para agradar o outro, né? E o amor próprio, nada, né? E aquilo que eu realmente gosto, que eu penso, fica em segundo plano. E isso não aconteceu com Davi, gente. Por mais que ele tenha sofrido, né, bullying, vamos dizer assim, né, pelos seus pais, pelo seu irmão, até mesmo pelo rei na época. Isso não aconteceu com ele porque ele sabia, né, quem ele era em Deus, e ele se preocupava com o que Deus via nele, o que Deus queria nele. Até mesmo o profeta, né, se confundiu, olhou por aparência, e foi necessário, como a Gabi mesmo leu, né, que Deus alertasse: não é por aí não, vai por vista, né? E Davi, ele não se deixou levar.
e chegou ao lugar que Deus tinha para ele, né? E chegou à posição de rei, mesmo os outros olhando, você é baixinho, você não vai dar conta, é impossível. Até o opositor, até o inimigo dele, né? O Golias debochou, riu dele, disse como assim, que achou que era uma afronta, né? Que era um deboche, um menino daquele tamanho lutar contra ele. Mas ele foi, não na força dele, né? Não pela sua estatura, né? Mas porque ele sabia que ele era bem grande, porque ele sabia que a força dele estava em Deus. Nós precisamos voltar, sabe, a nossa mente, o nosso coração para Deus. Quem realmente pode, né, dizer para nós de verdade, de fato, né, como nós devemos ser, como nós devemos fazer. Ele tem o padrão perfeito para cada um de nós. E isso não quer dizer que você tem que ser igual a ninguém. Isso quer dizer que você tem que ser você mesmo, que você tem que se amar e se aceitar como ele te criou, como ele te fez. Se preocupe, sabe, com o que vai no teu coração. Quantas vezes nós estamos com uma aparência maravilhosa, né? Estamos agradáveis aos olhos de muitos, né? E por dentro, né, como a palavra de Deus diz, né, estamos como sepulcro caiado. Por fora, como o pessoal dizia, não sou velha, gente, mas eu já ouvi muito falar isso. Por fora, bela viola. Por dentro, não sei mais o quê. Não sei também assim tanto, não. Silvio Santos deve saber como é que é esse ditado. Enfim, gente, é isso. Né? Às vezes a gente está tão preocupado com o externo, está tão preocupado com o que as outras pessoas estão pensando, né? E nosso coração está tão longe, né, daquilo que Deus realmente planejou, idealizou para nós, que de fato, de verdade, é aquilo que seria melhor, né, para mim e para você. Que a gente possa, sabe, voltar a nossa mente para isso. A palavra de Deus nos diz aqui em 1 Coríntios 1, 27 e 28. Eu vou pedir para o Pedro ler para mim. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Glória a Deus, glória a Deus. Nós vemos, né, como o padrão de Deus é diferente do padrão do mundo, né? Quantas pessoas estão querendo, valorizando aqueles que são isso, são aquilo. Não, os mais simples, os mais humildes. Né? E humildade não quer dizer poder aquisitivo, né? Quer dizer o coração mesmo, o coração quebrantado. Né? São essas coisas que Deus valoriza. E tudo aí que o mundo tem colocado como padrão é diferente daquilo que Deus, de fato e de verdade, requer de cada um de nós. Que a gente possa mudar a nossa mente, que a gente possa ser transformado, sabe, pela palavra de Deus. Nós precisamos lutar contra os pensamentos e sentimentos. Muitas vezes a luta, né, as dificuldades começam na nossa mente. Nós aceitamos toda e qualquer palavra que é lançada pelas pessoas e nós entramos em crise. Como eu falei no início, as pessoas adoecem. Muitas e muitas pessoas tirando a sua própria vida por conta disso, por conta de algo que uma outra pessoa falou, por conta do que segundos e terceiro acham e dizem a respeito dela. Você precisa saber quem você é em Deus, como Deus te vê. E como nós já vimos aqui nessa palavra, o padrão de Deus é diferente. Ele te ama, Ele te criou. Ele fez você diferente, sim. Assim como eu sou diferente dos outros. Nós somos diferentes. Nós somos especiais, nós somos únicos. Deus te fez única. Muda a sua mente, muda o seu coração. Em nome de Jesus, para que você possa experimentar, sabe, o melhor de Deus. Lá em Jeremias 29, 11 diz assim: porque eu sei os planos que tenho para você, diz o Senhor. Sabe quem está dizendo? O Senhor, o Deus que criou todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso, inclusive que criou você e eu. Ele diz assim, Ele que sabe os planos que Ele tem a teu respeito. E Ele nos diz aqui que são planos de bem e não de mal. Para que a gente possa, né, realizar, para que a gente possa receber, sabe, tudo aquilo de bom que Ele preparou para nós. Ele tem coisas boas e Ele vê, sabe, o melhor a seu respeito. Muda a sua mente. Deixe ser transformado pela palavra de Deus. E lá em Filipenses 4:8 diz assim: finalmente, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo,
tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe os vossos pensamentos. Nós precisamos mudar a nossa mente. Sabe, quando nós estivermos com a mente poluída, quando nós estivermos com a mente, sabe, tomada pelas situações desse mundo, pelas angústias, pelas aflições, por tudo aquilo, a carga negativa que nós recebemos, que, querendo ou não, né, todos nós recebemos, que nós possamos mudar a nossa mente. Nós não temos o poder de mudar a vida dos outros. A gente tenta, a gente procura ajudar, esse deve ser o nosso papel. Mas nós não podemos mudar a mentalidade. Nós não podemos mudar, sabe, entrar na mente dessas pessoas que têm esse ato de agredir, de ferir as outras, né, tratando de forma pejorativa, negativa. Não, mas nós podemos mudar a nossa mente. Eu quero te dizer que você pode mudar a sua mente. Você pode transformar, sabe, todas essas palavras negativas, todas essas palavras que são ditas contra você, sabe, começa a declarar, sabe, palavras contrárias, começa, sabe, a exaltar para você mesmo, né, dentro de você e não diante dos outros, sabe, as suas qualidades. Começa a olhar tudo assim de bom, de belo que Deus te deu. Começa a valorizar a vida que você tem. Olhe para as suas qualidades, com certeza você tem muitas. Porque Deus te criou assim, Deus nos fez, cada um perfeito, e não foi diferente com você. Ele te ama e tem o melhor para você. Ele tem bons pensamentos ao seu respeito. Começa a receber, sabe? Começa a tomar posse dos pensamentos de Deus. Começa a trazer para a sua vida e a validar na sua mente, no seu coração, sabe? Aquilo que Deus tem para a sua vida. E com certeza é o melhor, são pensamentos de paz, como diz aqui na palavra, e não de mal. Transforma a sua mente, se deixa ser curado, ser restaurado, ser transformado, sabe, pela palavra de Deus, pelo poder de Deus. Dê menos ouvido para o que a mídia tem dito, através de redes sociais. Dê menos atenção para os padrões que o mundo tem imposto, tem colocado. E comece a se voltar para a palavra de Deus, aquele que te criou, aquele que te formou, aquele que tem o poder, sabe, de te transformar e que tem o prazer de te agradar, de te ver feliz, aquele que se importa com você. Ele te ama. A palavra de Deus diz que ele te vê como a menina dos olhos dele. Valoriza o que você tem, valoriza o que você é. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E eu quero falar para você também que tem tido esse ato, né, de curtir com a cara das pessoas, né, de estar sempre apontando para as pessoas aquilo que você julga, né, que não é algo adequado ou que não é legal, aquilo que talvez não seja o seu padrão, né, não seja do seu gosto. Você que não tem respeitado as pessoas, eu quero te dizer que há solução para você. Se arrependa, se volte para Deus. Aqui no livro de 1 João, de 1 a 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e para nos purificar. Se arrependa desses atos, né? E busque ser purificados, ser livres, ser transformados por Deus. Ele te ama, você é especial. Se você tem aí, sabe, no seu coração, no seu íntimo, esse sentimento de ser inferior e usa desses artifícios para tentar se sobrepor ou ser melhor do que alguém ou se mostrar melhor, você não precisa disso. Você não precisa. Se arrependa, se conserte, né? Traz a mudança, muda a sua mente, receba a renovação, sabe, sobre a sua mente e faça a diferença. Deus tem nos chamado para fazer a diferença, sabe, nesse mundo, na nossa geração. Eu queria pedir para o Pedro, né? Nós estamos no momento agora de ministração, que ele pudesse, sabe, estar nos ajudando com louvor. Eu quero orar com vocês. Foi bom falar sobre isso. É algo, sabe, que por mais que talvez muitos na sociedade não deem importância, ou veja como algo comum, como algo banal, como algo que, gente, é bobagem, é Nutella. Mas eu quero te dizer a ter mais sensibilidade, a ter um coração diferente, a você se importar, sabe? E procurar a fazer
fazer bem às pessoas que estão à sua volta. Se você não tem algo de bom a dizer, se você não tem nada para acrescentar, que eu acho impossível isso, mas se você se vê dessa forma, vai buscar Deus, vai buscar cura para os seus sentimentos, para as suas emoções, mas não tente achar isso ferindo as outras pessoas. E se você tem se sentido vítima, se você tem sofrido, se você tem desejado a morte, sabe, por se achar inferior aos outros, porque as outras pessoas têm dito que você é menos, ou que você é assim ou assado, eu quero te dizer, sabe, que você é um separado, que você é alguém escolhido, que você é alguém bem visto por Deus. Muda a sua mente, transforma a sua mente, renova pelo entendimento da palavra, recebe o amor de Deus, recebe a graça de Deus, recebe, sabe, a cura sobre as suas emoções, em nome de Jesus. Ser curado, ser restaurado, deseje viver, se ame. Se ame para que você possa amar aos outros. Nós precisamos nos amar à medida do amor que o Senhor tem nos dado, sabe? Até para compartilhar. É aquele que nós temos por nós mesmos. Você precisa se amar. Você precisa entender que você é alguém precioso. Você é diferente sim, porque você é único. Você foi feito assim, foi Deus que desenhou você do jeito que você é. Ele te criou, Ele te formou. Se ame, se aceite, porque Ele te ama e Ele te aceita. Mude a sua mente, em nome de Jesus. Ser curado, em nome de Jesus, de todo complexo, de todo sentimento de inferioridade, sabe, de todo sentimento, sabe, de menos do que as outras pessoas. Ser curado, recebe a cura, recebe a restauração aí no seu lar, em nome de Jesus. Recebe a restauração no seu interior, no seu íntimo, sabe, onde você se sente doído, onde você se sente ferido, onde você se sente magoado, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus possa trazer o toque dele, o toque curador, o toque restaurador. Que o Espírito Santo de Deus possa ministrar sobre a sua vida, trazendo convencimento, trazendo entendimento de quem você é, de quem verdadeiramente Deus tem te chamado para ser. Ele te ama desse jeitinho, em nome de Jesus. Receba essa oração, receba essa palavra, receba a cura, em nome de Jesus, em nome de Jesus.